Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer esse vídeo aqui como um alerta, tá? Para pessoas que já passaram por essa situação, para pessoas que conheçam alguém que está passando por essa situação, ou até mesmo para quem nunca passou por isso e um dia pode acabar passando, tá? Vou falar aqui sobre ansiedade e depressão situacional. O que fazer quando estiver passando por uma situação como essa, tá? Vou explicar para vocês erros que são cometidos quando você está passando por uma situação como essa e que podem desregular a tua vida, podem tirar a tua vida completamente dos trilhos, tá? Vou falar aqui de condutas terapêuticas erradas, que levam a uma total descompensação. O que pode fazer e o mecanismo fisiológico por trás desse período de depressão ou ansiedade situacional, tá? Então, um mapeamento geral, tá? Para passar por momentos turbulentos da vida, né? De forma ótima, sem perder completamente as estribeiras, digamos assim, sem entrar em breakdown, né? Sem evoluir para uma ansiedade, uma depressão crônica, por desregulação metabólica, por feedback positivo das glândulas adrenais, por hipercortisolismo, depois hipocortisolismo, acabar entrando aí numa condição mais complicada, tá? Então, as dicas aqui são para você passar por esse momento da melhor forma possível, tá? Então, primeiro ponto, gente. Qualquer pessoa está propensa a passar por um período, tá, de depressão ou ansiedade situacional em sua vida. Na verdade, praticamente todos passam por isso em algum momento da vida. O mecanismo fisiológico por trás disso é conhecido como fadiga adrenal, estágio 1 a 2, tá? Não quer dizer que você está com a adrenal fadigada, isso é apenas uma terminologia, tá? Mas quer dizer que em algum momento da vida, por passar por situações complicadas de estresse emocional, né? Estresse momentâneo, você acaba tendo uma certa desregulação do teu metabolismo, principalmente das glândulas adrenais e de neurotransmissores. Quais situações que normalmente trazem essa propensão? Poxa, gente, perda de um ente querido, uma demissão inesperada, que pode acabar trazendo uma turbulência financeira, por exemplo, um pai de família, né? Um divórcio, né, pode causar isso, ou até mesmo para um jovem que não tem uma gestão do estresse muito adequada e está passando para ele por um momento ali turbulento ali de provas, de vestibular e tudo mais, e está se cobrando demais, pode acabar passando por um período como esse. E eu vou até usar um exemplo de um caso que eu conheço nesse sentido, de um colega meu de infância, tá? Eu vou usar como exemplo, tá? Então o que acontece? Quando as pessoas estão passando por essas situações complicadas, o organismo entra, né, na fase de adaptação ao estresse, né? E essa fase de adaptação ao estresse, ela vai causar certos sintomas, tá? Sintomas como, por exemplo, insônia, letargia, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, a pessoa perde interesse de realizar diversos hobbies do cotidiano, não tem vontade de ir para academia, né? Então, a pessoa ela fica mais apática, fica mais paradona, tá? Isso é muito comum de acontecer, tá? E o mecanismo fisiológico por trás, né, que é a fase de adaptação ao estresse, de fadiga adrenal, normalmente estágio 1, que todo mundo praticamente passa na vida, é quando as glândulas adrenais, por essas situações de estresse agudo, a glândula adrenal, por feedback positivo, passa a produzir níveis altíssimos de cortisol de forma crônica, por conta de um estresse muito grande. E, claro, essa desregulação da adrenal causa todos esses sintomas que eu falei. O que acontece, pessoal? Isso é natural de acontecer. Algum momento da vida você vai passar por situações complicadas como essa. Nós estamos aqui nesse plano para lidar com obstáculos mesmo e superá-los e sair mais forte do que estávamos antes, né? Só que o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, não estão mais sabendo lidar muito bem com o luto, lidar muito bem com as situações complicadas que passamos na vida e muitas das vezes buscam ali conforto em uma pílula, vão no seu médico de confiança e rapidamente, em 5 minutos ali de consulta, já é prescrito um benzodiazepínico, um ansiolítico, e eu vou explicar o mecanismo fisiológico por trás desses medicamentos
que acabam causando, desequilibrando completamente a vida dessas pessoas. Muitas das vezes por falta de conhecimento, tanto do paciente quanto do próprio médico. Tá? Então, gente, é comum passar por essas situações na vida. Tá? O que eu enxergo e o que eu recebo também de casos aqui na minha consultoria, e é relativamente fácil de endereçar situações como essas. A pessoa passa por uma situação complicada dessa na vida, né? E ela fica com dificuldades para lidar com o cotidiano dela ali. Decide e fica muito cansada por conta da insônia. Decide ir no médico para ver, às vezes tomar um calmante, alguma coisa nesse sentido, para passar melhor por aquela situação. E pode ser até aplicável, não sou terminantemente contra isso, tá? Mas que seja feito de forma correta, de forma adequada, sabendo o mecanismo de ação do medicamento, sabendo o tipo de desregulação que o medicamento pode causar. O que acontece? A pessoa muitas das vezes vai no seu médico ali de confiança, médico de família, fala o que está acontecendo e o médico ali prescreve ali um benzodiazepínico, um Rivotril, né, um Alprazolam, que são ansiolíticos, né, e que agem diretamente nos receptores GABAérgicos, né? E aí ele é prescrito ali 2 caixinhas de Rivotril, 2 caixinhas de Alprazolam. E aí ele é recomendado, olha, toma essas 2 caixas aqui enquanto você está passando por essa situação e depois é só parar. Aí a pessoa passa a tomar ali o medicamento, toma o medicamento, consegue dormir, toma durante o dia, fica meio dopada ali, consegue lidar com o luto ou com o momento de estresse que está passando ali na vida, dopada, vai gerenciar esses sintomas, né, de irritabilidade, de ansiedade, de insônia crônica. O que acontece, pessoal? Essa pessoa, muitas das vezes, como eu falei, ela está passando ali só por uma fase de adaptação ao estresse. A pessoa está saudável, está plenamente saudável, organicamente está tudo ok. E está tomando medicamento. Pessoal, esses medicamentos, né, eu estou usando aqui, por exemplo, a exemplo dos benzodiazepínicos, que são muito aplicados, né, em situações como essas. Quando a pessoa está saudável, ela está bem, quando a pessoa vai suspender o uso do medicamento, ela acaba sofrendo síndrome de abstinência. E aí, quando ela suspende o uso do medicamento, ela tem insônia, ela tem irritabilidade, tem ansiedade, tem taquicardia. Por quê? Os receptores GABAérgicos estão desregulados, então o GABA livre não consegue se ligar ao receptor de GABA no cérebro. O GABA é um neurotransmissor inibitório que te dá calma, tranquilidade, equilíbrio, está diretamente ligado à arquitetura do sono, uma arquitetura do sono otimizada. Tá? E o que acontece com essas pessoas que entram nessa síndrome de abstinência? Elas não conseguem ter o aproveitamento do GABA e acabam sofrendo de excitotoxicidade glutamatérgica, glutamato altíssimo. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Nós temos o GABA e temos o glutamato. Eles agem em contrabalanço um contra o outro. GABA inibitório, glutamato excitatório. Quando a pessoa entra nessa síndrome de abstinência, é o glutamato que vai lá em cima e o GABA fica inativado. E aí a pessoa tem até mesmo crises de pânico, tá? Às vezes acaba indo parar em pronto atendimento, emergência, né? E aí a pessoa vai na emergência, o socorrista ali diz que, olha, provavelmente você está com síndrome do pânico. A pessoa, depois, né, que passou esse momento, vai no seu médico que te prescreveu os medicamentos. Olha, doutor, parei de usar aqui o remédio e voltaram aqueles sintomas, estão piores. O médico, muitas das vezes, não tem a mínima noção de que aqueles sintomas ali estão ligados à desregulação dos receptores GABAérgicos, a síndrome de abstinência pelos ansiolíticos. Ele simplesmente não sabe. E esses medicamentos são altamente viciantes, cria-se uma tolerância em cima deles. E quando se retira abruptamente dessa forma, causa abstinência. E o médico não tem noção disso. Aí o médico, sabe o que médicos acabam fazendo em situações como essa? Médicos que não têm noção dessa realidade. Olha, você tem síndrome do pânico. É porque os teus sintomas do teu desequilíbrio mental, né, emocional, voltaram. E quem controlava isso eram os medicamentos. E aí, ao invés do profissional endereçar que a causa dessa desregulação da pessoa, desse desequilíbrio da pessoa, está ligado à abstinência do medicamento, não. Na verdade, ele diagnostica a pessoa
com transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico e demais outros diagnósticos que vier na cabeça dele. E pessoas têm a sua vida simplesmente destruída por condutas como essas. E aí volta a usar o medicamento benzodiazepínico, chega uma hora que cria ainda mais tolerância, tem que incluir um novo medicamento, e aí a pessoa vai ficando presa nesse ciclo. Tá? Vou usar o exemplo aqui de um colega meu de infância. Tá? Tinha 17 anos na época ele. Estava lá fazendo as provinhas de vestibular e tudo mais, estava tentando passar para uma faculdade pública, né? E por se cobrar demais, ele estava tendo episódios de insônia frequentes. Foi no médico ali da família e foi prescrito para ele um benzodiazepínico. Tá? Foi o prescrito um benzodiazepínico e desde então, hoje ele tem 37 anos de idade, 20 anos se passaram, hoje ele é polimedicado. Só de medicamentos psiquiátricos ele toma 4. Entre antidepressivos, né? Tanto de inibição de recaptação de serotonina quanto de inibição de recaptação de dopamina. Toma benzodiazepínicos, né? E por conta, né, de todos esses medicamentos, né, acabou tendo outros problemas metabólicos, como hipertensão, desenvolveu outros problemas, né? Infelizmente, foi uma pessoa que teve a vida praticamente arruinada por conta desse tipo de conduta, né? E eu tô aqui para alertar, tá? Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Quando utilizar, eu não sou plenamente contra esses medicamentos, só que há possibilidade de você fazer esse manuseio de forma natural, tá? É mais complexo, mas tem como fazer, tá? E quem utilizar esses medicamentos, quando for fazer a retirada, tem que fazer uma modulação natural junta dos neurotransmissores, né? E fazer a retirada gradativa, um desmame lento desses medicamentos, tá? Pode usar o Weston Manual, né? Você consegue achar isso aí no benzobuddies.org como exemplo, tá? O fórum lá também é muito bom para tirar dúvidas de pessoas que passam por situações como essas, né? Ou você até mesmo pode fazer hoje em dia, né? Junto, claro, gente, sempre junto ao profissional experiente que saiba o que está fazendo. Eu não estou aqui recomendando que façam algo por conta própria, tá? Ou fazer o desmame. Hoje a gente já tem farmácias de manipulação que conseguem ali manipulando o medicamento nas doses baixinhas ali, diminuindo semanalmente, né? Dá para retirar com segurança, mas sempre modulando o restante dos neurotransmissores de forma adequada, modulando ali direitinho o GABA, modulando direitinho a serotonina, a dopamina, dependendo, né? E agora eu vou trazer aqui para vocês, quando estiver passando por situações como essas, de depressão, ansiedade situacional, com aqueles sintomas que eu falei lá atrás, né? E claro, o eixo HPA vai estar hiperativado, né? A glândula adrenal vai estar produzindo cortisol de forma desproporcional, né? Exacerbada. Então eu vou falar aqui com vocês alguns suplementos alimentares que vão ajudar a modular a resposta ao estresse, fazendo aí a modulação serotoninérgica, modulação dopaminérgica, modulação GABAérgica, né? A parte ali de equilíbrio dos neurotransmissores. E não apenas isso, fazer também ali a modulação do eixo HPA, tá? Organizando, equilibrando os níveis de cortisol. Eu vou falar aqui para vocês uma modulação leve, considerando uma pessoa plenamente saudável, que apenas está passando por esse momento aí temporário de fase de adaptação ao estresse. Então, por exemplo, perdeu ali um ente querido, foi demitido, teve um divórcio duro, complicado, e está sentindo que o cotidiano está mudando, não está conseguindo dormir direito, está com uma tristeza profunda, não está conseguindo fazer as suas atividades do cotidiano, está vendo que está desequilibrando a rotina. Então, a pessoa pode fazer ali algumas alterações. E detalhe, eu falo aqui para vocês, principalmente, nesse período, busque se alimentar da melhor forma possível, evitando alimentos inflamatórios, busque exposição solar, busque se alimentar da melhor forma possível, seguir os melhores hábitos possíveis, tentar ter uma gestão do estresse otimizada, né? Um psicólogo pode ajudar muito nesse momento. Uma meditação no estilo de Natural Stress Relief pode ajudar muito também, né? E agora eu vou vir aqui para a parte da suplementação. Então vamos lá. Então assim, num momento como esse,
considerando que a pessoa organicamente está tudo ok, vitaminas ok, né, minerais ok, parte inflamatória tudo ok, uma pessoa saudável, tá legal? Então vamos lá. Primeiro ponto, fazer uma modulação dopaminérgica. Como? Pode utilizar aí uma N-acetil-L-tirosina em jejum ao acordar, tá? Pode utilizar uma mucuna pruriens junto ao almoço, tá? Então o que acontece? A modulação dopaminérgica, ela vai te dar ímpeto, né? Vai te dar um levante, vai te dar, vai dar um levante na sua libido, na sua cognição. A dopamina nesse momento, ela vai te dar um empurrão para você voltar a conseguir fazer as coisas do teu cotidiano, ter energia para ir fazer o teu treino de musculação, a trabalhar, né? Então a dopamina ela vai te dar vai ser um modulador ali que vai te dar uma acelerada, né? Porque todos os neurotransmissores sofrem alteração por conta do hipercortisolismo. Cortisol lá no alto altera GABA para baixo, dopamina para baixo, serotonina para baixo, tá? Inclusive a melatonina também, tá? Então, faz aí uma modulação de dopamina, tá? Ou com N-acetil-L-tirosina ou com mucuna pruriens. Eu acho mais interessante iniciar com a N-acetil-L-tirosina, já costuma resolver, tá? Fazer uma modulação GABAérgica de leve durante o dia. Como? Coloca aí uma L-teanina sublingual durante a tarde, né? Na legenda eu posso botar até aqui as quantidades, vou até falar agora. N-acetil-L-tirosina de 200 a 500 miligramas, mucuna pruriens de 300 a 600 miligramas. A L-teanina sublingual, no momento aí da tarde, pode usar aí de 50 a 100 miligramas sublingual, por exemplo, tá? A L-teanina, ela vai ter um efeito aí de controle glutamátérgico, vai dar uma diminuída no glutamato, tá? E vai estimular o GABA, vai ajudar a dar uma modulada no seu GABA, para ter aquele efeito ali ansiolítico de tardinha, tá entendendo? Então de manhã a gente tem a dopamina, que vai dar um levante, de tarde a L-teanina, para dar uma segurada nos níveis de ansiedade, né? Junto ao jantar, né? Agora a gente já vai direto para o jantar. Junto ao jantar, pode colocar uma ashwagandha ou um holy basil. A ashwagandha ou o holy basil vão ter uma ação de inibir o ACTH. O ACTH é quem manda um aviso para as glândulas adrenais para produzirem cortisol. Então, quando você toma ali junto ao jantar ali a ashwagandha ou o holy basil, você vai dar uma diminuída dos seus níveis de cortisol, tá? E essa diminuída dos níveis de cortisol vai ajudar a melhorar a qualidade do teu sono, vai combater a insônia, e essa diminuída dos níveis de cortisol vai dar uma ajuda para a gente modular os outros suplementos que vão modular GABA e serotonina antes de dormir. Se o cortisol estiver muito alto e a gente tomar esses suplementos para modular GABA e serotonina antes de dormir, eles vão ser praticamente inutilizados pelo hipercortisolismo. Então, quando a gente modula o cortisol para baixo, a gente facilita inclusive o uso dos outros medicamentos e o seu mecanismo de ação. Então, ali no jantar, a ashwagandha é até mais interessante do que o holy basil no jantar, tá? Ou você pode botar o holy basil de forma sinérgica, tá? A ashwagandha aí de 300 a 600 miligramas, holy basil em torno de 400 a 500 miligramas, tá? Uma ideia de dosagens, tá? Depende da individualização do caso, tá? E claro, sempre com um profissional acompanhando vocês e fazendo as recomendações de acordo com o quadro, podendo essas quantidades ser mais ou menos do que isso. Eu estou botando aqui uma ideia geral, tá? Então, modulou ali o cortisol no jantar, tá? Na hora de dormir, de barriga vazia, você pode fazer ali a modulação serotoninérgica e GABAérgica. Primeiro, com um sublingual, levando 5-HTP, o próprio GABA e um piridoxal 5-fosfato junto. 5-HTP vai modular a serotonina, GABA vai modular o próprio GABA, e o piridoxal 5-fosfato ele age como cofator para a síntese e metabolização desses aminoácidos em neurotransmissores, tá? Antes de dormir, né? Até para melhorar, para ajudar com a qualidade de sono, você pode colocar até mesmo uma melatonina, 1 miligrama duo, tá?
A melatonina 1 mg, né, que é uma dosagem já um pouquinho mais alta, ela vai ajudar um pouco no contrabalanço ao cortisol, tá? Então ela tem uma ação também a tentar diminuir o cortisol, né? E vai ter um efeito de melhora da arquitetura do sono. Então a melatonina, ela sendo duo, ela vai ter liberação em duas fases, inicial e depois durante o sono. Caso você esteja tendo algum despertar precoce por conta da hiperativação da glândula adrenal e tudo mais. Junto a esses suplementos também, vale a pena você colocar aí uma formulazinha também com magnésio glicina, tá? Em torno de 400 a 500 miligramas, e uma Melissa officinalis, por exemplo, é um excelente fitoterápico que ajuda a melhorar a qualidade do sono, combate insônia, né? Melhora, né, a arquitetura do sono, tá? Então, vai ajudar bastante. Tá? Uma suplementaçãozinha básica que dá para segurar as pontas, bota aí por 45 dias. Tá? O 5-HTP, eu não falei as dosagens aqui, o 5-HTP pode usar de 25 a 75 miligramas sublingual, o GABA de 25 a 75 miligramas também, piridoxal 5-fosfato em torno de 20 a 30 miligramas. Tá? Isso aqui é um mapeamento geral, é só uma ideia, tá? Para que vocês não fiquem perdidos caso passem por uma situação como essa. Conversem, discutam com o profissional que for acompanhá-los em um momento difícil como esse, né? E saibam o que pode acontecer, né? Caso utilizem medicamentos alopáticos que possam trazer síndrome de abstinência. Como eu falei, exemplifiquei o caso do meu colega e vejo outros casos também de pessoas que passam por situações como essas, né? E acabam ficando presas uma vida inteira a esses medicamentos por total desconhecimento, por total falta de informação, tanto dessas pessoas quanto dos médicos que implementam essas condutas sem saber como funciona os colaterais desses medicamentos, mecanismo de ação, né? Possíveis síndromes de abstinências. O fórum benzobuddies.org tem casos às centenas de milhares de casos assim. É só ir lá dar uma olhada, tá? É basicamente isso, pessoal. É mais um alerta aqui, tá? Essa depressão, essa ansiedade situacional, né, por fase de adaptação ao estresse, se não for gerida de forma adequada, né, mesmo a pessoa estando saudável, pode acabar se desenvolvendo, né, e evoluindo, digamos assim, para uma ansiedade, uma depressão crônica, com o avançar da fadiga adrenal para os estágios 2, 3 e 4, se não tiver um approach adequado, dependendo do nível de gestão de estresse da pessoa acometida, do profissional que estiver acompanhando, do estilo de vida que a pessoa segue. São diversos fatores que podem acabar fazendo com que essa pessoa evolua para um breakdown. Beleza, pessoal? Um abraço aí, tá?